Fala galerinha, vamos lá começar agora nosso bloco falando de estrutura e formação de palavra. Esse assunto é um assunto que assim, dificilmente, quase impossível você encontrar uma questão como isso. É porque normalmente aparece esse assunto em alguns editais, né? Mas mesmo aparecendo no edital, se você pegar a recorrência, isso aqui cai muito em provas de Enem, voltada para a área de vestibular, cai, mas é um assunto que assim, se tiver sobrando tempo, beleza, para e assiste mesmo porque não custa nada, vocês já pagaram pelo curso. Mas se você me disser assim, em termos de importância, de 0 a 10, 0,1, diria assim. Mas eu vou passar aqui rapidinho, a gente faz isso daqui num bloco rapidinho. Vamos lá. Estudo e formação de palavra. Radical é o elemento responsável pelo significado básico das palavras. É um elemento que normalmente não se altera. Quando várias palavras possuem o mesmo radical, são chamadas de cognatas, ou palavras da mesma família etimológica. Por exemplo, terra, terreno, terreiro, terrilha, dente, dentado, são palavras cognatas, porque todas apresentam a mesma base de significação, apresentam o mesmo radical, são da mesma família. Isso é o que se chama de palavra cognata. Afixos. Os afixos são os elementos que se juntam ao radical. Você tem uma palavra primitiva, e aí você vai colocar afixos. Afixos são elementos que vocês podem colocar antes ou depois da palavra. O que é chamado de prefixo e sufixo. Não são 3 classificações, afixos, prefixo, sufixo. Não, afixo é o conjunto. Afixo é o que você... a parede é fixa. Aí eu afixo a televisão. O que é afixo? É o que você coloca no que é fixo, ou seja... O afixo, quando falar de afixo, entenda assim, ou é prefixo ou é sufixo, que se une ao radical. Beleza? Bom, prefixos. O afixo pode ser prefixo ou sufixo. Prefixo quando vem antes, desleal, autocontrole, rever, desumano. Sufixo, que são colocados depois do radical. Folhagem, legalmente, ó. Sufixo, tá vendo? Se você coloca antes do radical, prefixo. Se você coloca depois, sufixo. Mas tanto um quanto o outro, nós chamamos de afixos. Aí, vamos começar a brincadeira. Isso aqui é outra coisa, outra besteirinha. Vogal e consoante de ligação. São vogais e consoantes que entram na formação das palavras para facilitar a pronúncia. Existem algumas palavras com necessidade fonética, não são elementos significativos, ou seja, não interfere na significação da palavra. Você tem a palavra café e o sufixo eira. Para você não falar eira, você fala cafeteira. Aí você tem o T como uma consoante de ligação. Capinzal. Alguns exemplos. Isso daqui, cara, é só para você ler mesmo. Vogal temática. Junta-se ao radical para receber outros elementos. Fica entre 2 morfemas. Existe vogal temática em verbos. E em alguns nomes. Nos verbos serve para indicar a conjugação que eles pertencem. Primeira, segunda, terceira. Nos nomes apenas acompanha o radical. Cantar. Verbo de primeira conjugação. Isso aqui é uma vogal temática, que indica que é de primeira conjugação. Segunda conjugação, beber. Terceira conjugação, partir. Vamos ao que interessa, galera. Tema é quando você falar assim, você quer ter um tema. O que é o tema? O tema é quando você pega o radical mais a vogal temática. Por exemplo, qual é o radical de canta? É cante. E o A é a vogal temática. Se eu te perguntar qual é o tema, é canta. Vender, qual é o radical? Vende. O E é vogal temática. Quando você junta o radical com a vogal temática, você tem um tema. Então, vende é um tema. Mas, assim, isso daqui... Enfim, só falando por falar mesmo. Vamos lá. Alguma coisa que pode te interessar é isso aqui. Agora, sem um pouquinho de atenção, vamos lá. Os processos de formação de palavras são as maneiras como os morfemas se organizam para formar as palavras. Os principais processos de formação são derivação e composição. Quando você falar de derivação e composição, aqui uma observação importante é você colocar assim, um só radical.
composição mais de um radical. Na derivação e na composição, eu tenho que ter na derivação um radical e na composição mais de um radical. Se eu pegar, por exemplo, a palavra, vamos supor, girassol, a primeira coisa que eu tenho que identificar é o seguinte: se o processo de formação foi por derivação ou por composição. Quando eu pego girassol, eu tenho gira mais sol. Como eu tenho dois radicais, eu tenho uma composição. Essa composição aqui, depois vocês vão aprender comigo, é chamada de composição por justa posição. Tá? E quando você vai falar do processo de derivação, aí você tem a derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parassintética, derivação regressiva, derivação imprópria. Tudo que você pensar em derivação é que você tem um só radical e as outras palavras vão se derivar daquele único radical. Isso é o processo de derivação. Na composição, você une radicais. Na derivação é um só radical e você acrescenta os afixos. Tá? Vamos começar pelo processo de derivação. Vamos lá. A partir da palavra leal, podemos fazer diversas derivações. Nós podemos colocar um prefixo e colocar, por exemplo, desleal. Nós podemos colocar só o sufixo e, por exemplo, a palavra lealmente, aí seria uma derivação sufixal. Podemos colocar tanto o prefixo quanto o sufixo. E se eu falasse a palavra deslealmente, eu chamaria de derivação prefixal e sufixal. Vamos lá. Prefixal. Acréscimo de prefixo ou radical. Leal é o radical. Aí eu acrescentando o prefixo, desleal. Ter é o radical. Reter prefixo, feliz, infeliz. Na sufixal o elemento vem após. Leal, eu boto lealdade. Feliz, eu vou e boto felizmente. Estou acrescentando sufixo, derivação sufixal. Estou acrescentando prefixo, derivação prefixal. Aí você tem aqui um cuidado que você tem que tomar. Vamos lá. Quando você vai colocar em um radical prefixo e sufixo, você pode ter o que é chamado de derivação prefixal e sufixal, ou também você pode ter a derivação parassintética. Por quê? Tanto a derivação prefixal quanto a derivação, tanto a derivação prefixal e sufixal, quanto a derivação parassintética, você coloca prefixo e sufixo. Como você faz para diferenciar as duas? A real é que a gramática fala assim: se for uma derivação prefixal e sufixal, você tem um acréscimo de prefixo e sufixo não simultâneo. O que significa dizer isso? Por exemplo, quando você pega a palavra deslealdade e a palavra infelizmente, você tem o prefixo e o sufixo. Prefixo e sufixo. Quando você pega a palavra engordar, você tem o prefixo e o sufixo. Anoitecer, você tem o prefixo e o sufixo. Subterrâneo, você tem o prefixo e o sufixo. Só que é o seguinte: quando você pega deslealdade, repara que você pode falar assim, só desleal. Ou você pode simplesmente falar lealdade. O que significa isso? Que para essa palavra existir, eu não preciso dos dois simultaneamente. Ela existiria só com uma. Se ela existe só com uma, o que isso prova? Que eu não preciso colocar os dois simultaneamente para que a palavra exista. Isso é o que é chamado de derivação prefixal e sufixal. O acréscimo e os afixos não são colocados simultaneamente.
Mas para isso ser mais objetivo, qual a dica que eu vou te dar? Como a derivação prefixal e sufixal tem prefixo e sufixo, e a derivação parassintética tem prefixo e sufixo, o que você vai fazer para diferenciar é o seguinte. Você tampa um lado. A palavra existiu só com um dos dois, ou com prefixo ou com sufixo, é derivação parassintética. Quando eu falo assim, acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo, o que você vai entender? Você falar engordar, se você coloca assim, engorde, isso não existe. Se você colocar a palavra bordar, também não existe. Essa palavra só existe quando você inserir os dois simultaneamente. Isso é derivação parassintética. Infelizmente, tem prefixo e sufixo. Anoitecer tem prefixo e sufixo. Bom, o fato de ela ter prefixo e sufixo não garante que seja uma derivação prefixal e sufixal, porque ela também poderia ser parassintética. Então como é que eu faço para diferenciar? Tem prefixo e sufixo. Tampei. Existiu com um. Existe só um infeliz. Beleza. Ela é uma derivação prefixal e sufixal. Anoitecer. Existe só com um? A noite? Não. Existe só anoitecer? Não. Para existir, eu tenho que ter os dois simultaneamente. Se só existe com os dois, a derivação é parassintética. Essa é a dica que você tem que ter para diferenciar a prefixal e sufixal da derivação parassintética. Você tampa um dos dois. Se ela existir com um dos dois, prefixal e sufixal. Se ela só existir simultaneamente, aí você vai chamar de derivação parassintética. Beleza? Regressiva. O nome sugere, né? Regride. Existe quando morfemas da palavra desaparecem. Mengo, dança, portuga, moto, gel, cine, de cinema, até o próprio cinema de cinematográfico, o fone de telefone, refrigerante. A palavra regride. Tem aqui uma armadilha muito perigosa, mas eu vou explicar isso na questão. Tá? Derivação regressiva bota como só essa teoria inicialmente. A palavra tem que regredir. Derivação imprópria. A derivação imprópria, ela consiste na mudança de classe gramatical. Por exemplo, quando você pega a palavra cantar, a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você pega a palavra cantar, cantar é um verbo. Beleza. Mas se eu, por um acaso, falar assim, o cantar dos pássaros é bonito. Aí eu coloquei um artigo. Se eu coloquei um artigo, toda palavra ligada ao artigo tem que ser substantivo. Beleza? Quando eu faço que cantar apareça como substantivo, eu fiz com que ele aparecesse fora da sua classe original. Fora da sua classe original, ele mudou de classe. Se ele muda de classe, o que eu tenho aqui então? Uma derivação imprópria. Por quê? Cantar ser usado como substantivo não é uma coisa própria dele. Entendeu? Então, quando você fala em derivação imprópria, você está pensando em quê? Na alteração de classe gramatical. Beleza? Vamos lá. Coelho. A princípio, você quando pega a palavra coelho, coelho é um substantivo comum. Quando você coloca Daniel Coelho, você usou como substantivo próprio. Verde, geralmente é um adjetivo, porque indica cor. Comprei uma camisa verde. Aqui não é derivação imprópria. Por que não é derivação imprópria? Porque se o verde é um adjetivo, se ele for usado como adjetivo, ele está usado na sua classe original. Então, quando eu falo comprei uma camisa verde, não tem derivação imprópria. Agora, se eu falar o verde do parque comoveu a todos, aí esse verde já foi usado como substantivo. Por ele ter sido usado como substantivo, porque toda palavra ligada ao artigo é substantivo, eu alterei a sua classe. Se eu altero a sua classe original,
aí eu tenho o que é chamado de quê? Derivação imprópria. Beleza? Em relação à composição, vamos lá. Ocorre com a união de dois ou mais radicais. A composição, ela pode acontecer de duas formas. Ou você tem a composição por justa posição, ou você tem a composição por aglutinação. Quando você pensar em composição, nada de composição se confunde com derivação. A quantidade radical. Derivação é um só radical. Tudo acontece em torno de um radical. Colocou prefixo, derivação prefixal. Colocou sufixo, derivação sufixal. Colocou prefixo e sufixo não simultâneos, derivação prefixal e sufixal. Colocou prefixos e sufixos simultaneamente, derivação parasintética. Mudou de classe, derivação imprópria. Regrediu, derivação regressiva. Mas tudo isso acontece com base na presença de um só radical. Quando você for falar em composição, você tem que ter mais de um radical. Aí, quando você juntar o radical, você vai ter que perceber o seguinte: houve ou não mudança fonética? Se houver mudança fonética, a composição aglutinou, porque ela teve mudança. Se não houve mudança, a composição foi justa, a composição é por justa posição. A dica para você saber se a composição é justa posição ou aglutinação é a permanência ou alteração fonética. Então vem aqui, justa posição, não há perda de fonema. Pé de moleque, pé mais de mais moleque. Passatempo, junto os dois, passatempo. Juntei dois radicais, não teve perda fonética. Mudança fonética, justa posição. Pontapé, ponta mais pé, justa posição. Quando você fala gira mais sol, você não pode juntar e colocar girasol. Concorda? Esse S é uma consoante de ligação. Ela entra justamente para que não haja mudança fonética. Vê se você percebe isso. Se você pegar o gira mais o sol e você juntar assim, você vai fazer uma composição. Você vai juntar dois radicais, só que você vai falar girasol. Não existe isso. Para a pronúncia permanecer a mesma, ou seja, para permanecer justa, eu tenho que colocar aquela consoante de ligação. Aí eu vou e falo girassol. Ou seja, quando você fala girassol, não é para você falar que aqui tem uma aglutinação, porque tem o gira mais o sol e entrou uma palavra, uma letra. Não. Não é isso que configura a diferença de justa posição para aglutinação, e sim a mudança fonética. Ou seja, girassol é a justa posição, gasômetro é gás mais metro mais o O. Vogal de ligação, para a pronúncia ficar a mesma. Gasômetro. Então, aqui tudo é justa posição. Quando você for falar de aglutinação, é isso daqui. Fonseca. Essa palavra, ela se aglutina a partir disso, fonte mais seca. Petróleo é pedra mais D mais óleo. Ninguém fala isso. Pedra de óleo. O nego fala o quê? Petróleo. Ninguém fala água ardente, e sim aguardente. Abrolhos é abra os olhos. É isso daqui. Planalto significa isso. É um plano mais alto. Ninguém fala isso. Plano alto. O nego fala planalto. Quando você junta e tem alteração fonética, aí você está falando de aglutinação. Beleza? Realengo é real mais engenho. E aí se aglutina para formar a palavra realengo. Fidalgo é filho de algo. Pernalta, perna mais alta, embora em boa hora. Aí junto e forma a palavra embora. Diferença para ser aglutinação e justa posição está embasada justamente em quê, galera? Na permanência ou alteração fonética. Vamos fazer os exercícios? Vamos que vamos. O vocábulo do texto formado pelo processo de derivação prefixal e sufixal. Aí você vem aqui, procura, o que você tem que procurar? Onde existe prefixo e sufixo. Rancorosamente só tem sufixo.
Tradicional é de tradição, só tem sufixo. Elétrico só tem sufixo. Igualdade é de igual, prefixo e sufixo. Então, a resposta é a letra C. Derivação, prefixal e sufixal. Resposta C de casa. 2. A palavra grafiteiros é formada por quê? Aí ele está perguntando aqui, ó, aglutinação ou justaposição, sufixado. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, tem um ou dois radicais. Grafiteiro é da palavra grafite. E aqui você tem sufixo, ou seja, se você tem só um radical, você está falando de quê? Derivação. Então não tem nada a ver falar de aglutinação e justaposição, porque isso daqui é composição. A derivação sufixal. Resposta, letra C. 3. A palavra imaturas é formada por quê? A primeira coisa que você tem que saber, eu tenho um ou eu tenho dois radicais. Quando você pega imatura, você pensar em ser aglutinação ou justaposição, você tem que pensar em seguinte, tem mais de um radical? Não, não tem? Tem ou não tem? Pô, David, é lógico que eu tenho uma derivação sufixal, porque eu tenho imatura e o sufixo. Então aqui eu tenho uma derivação sufixal. Agora, engraçado que a minha questão 3 não é a mesma dessa daí. Deixa eu só ver aqui o negócio rapidinho. Olha só, a questão 3, galera, que vocês têm aí, é diferente da que eu tenho aqui. No material, a questão 3, com relação aos processos de formação de palavras, a resposta é a A. Anota aí que eu vou explicar rapidinho. Se somente uma estiver correta. Vamos dar uma olhada lá. Analise as afirmativas a seguir. Estruturador, civilizacional e renováveis são adjetivos, sim, formados por derivação sufixal, sim. A primeira palavra é estrutura, a segunda civilização e a terceira renovável. São derivações sufixais. Então você tem aí a primeira opção sendo certa. Segunda, pobreza, dilapidação e autodestruição são substantivos formados por composição e derivação. Aí ele nem aprofundou se é por aglutinação, se é derivação prefixal. Ele quer saber o seguinte, quando ele fala são formadas por composição e derivação, ele está falando que você tem aí palavras que tem mais de um radical e outras que tem só um radical. Vamos ver. Pobreza é de pobre, só um radical. Dilapidação é de dilapidar, só um radical. Autodestruição é de destruir. O auto é prefixo e não radical. Ou seja, todas aí só tem um radical. Então não tem composição, e sim derivação. A 2 está errada. Autodestruição, contrapartida e responsabilidade são substantivos formados por composição, não. São formados por derivação, então estão erradas. A única que está certa é a letra A. Beleza? Próximo. Em devemos nos desprender de lembranças, o termo desprender é formado pelo acréscimo do prefixo des, que expressa negação ou privação, do verbo aprender. Dentre as alternativas abaixo, aquela em que há um termo que segue o mesmo processo de formação, prefixo mais verbo. Resposta, letra D de dado, recolher. É de colher e o re, prefixo. A resposta, letra D de dado. Aí a questão é idêntica. Vamos lá. Próximo, 5. Prefixo de irregular difere-se semanticamente do prefixo de. Irregular significa negação. Desumano, que não é humano, é negação. Anormalidade, que não é normal. Intolerância, que não é tolerante. E o imigrante, esse I não é negação, que não migra. Imigrante é que migra, para dentro. Os outros significam negação, como tem no irregular. O que não é da letra B de bola. 6. Assinale a alternativa cujo prefixo distingue semanticamente de imprevisto. Imprevisto também é negação. Imperfeito, que não é perfeito. Desfazer. Incompetência, que não tem competência. Ilegível, que não é legível.
Agora, descarregar é não carregar? É isso? Não. O caminhão chegou e você quer descarregar o caminhão. É não carregar? De jeito nenhum, porque o caminhão já está carregado. Você vai pegar o que está no caminhão e você vai tirar. Você vai jogar, né, tirar do caminhão. Ou seja, descarregar, esse prefixo des, significa movimento para baixo. Tá? Não é negação. Esse des não é o des de você desfazer. Desfazer, a ação anterior. Não fazer. Desumano é não ser humano. Descarregar, movimento para baixo. Resposta A. Marca alternativa em que ocorreu uma derivação regressiva. A resposta aqui é planta. Não. Ataque. Olha só. Quando a derivação regressiva acontecer, envolvendo substantivo que tem relação com verbo, por exemplo, você poderia ser enganado aqui, ó. Planta é regressiva de plantar. Âncora é regressiva de ancorar. Ataque é derivação regressiva de atacar. Telefone é derivação regressiva de telefonar. Muitas vezes o aluno vai ficar na dúvida nisso. Quando, isso é uma coisa extremamente específica, que só serve para isso. Quando o substantivo tiver relação com o verbo, a derivação só é regressiva quando ele for substantivo abstrato. Ou seja, como planta é substantivo concreto, isso não é derivação regressiva. Isso é palavra primitiva e plantar que se deriva dela. Aqui você tem uma derivação sufixal. Âncora e ancorar. Âncora é substantivo concreto. Então, ela é a palavra primitiva. Ancorar é derivação sufixal. Ataque e atacar. Ataque é um substantivo abstrato. Aí sim a derivação é regressiva. Beijo de beijar. Aí sim é substantivo abstrato. A derivação é regressiva. Quando for trabalhar com essa relação de substantivo e verbo, só é derivação regressiva se o substantivo for abstrato. Beleza? Vamos lá. Próximo. Se identificar aqui. Vamos lá. Onde tem composição por aglutinação? Aglutinação, planalto. É plano mais alto. Então começa com 4, fora, fora, fora. Composição por justa posição. Peixe-espada. Resposta B de bola. Beleza? Lembrando que a composição por aglutinação, porque planalto é plano mais alto. Você tem 2 radicais, você juntou, perdeu o fonema, aglutinação. Peixe-espada, justa posição. E as outras são mais fáceis, né? Já está preenchida a resposta B de bola. Depois vocês matem aí. Senão o bloco vai ficar muito grande. Questão 9. Mesma coisa, né? Vamos lá. Vamos começar aqui. Livreiro é o quê? Livro, sufixo. Derivação sufixal. Começa com 2. Fora, fora. B também está fora. A próxima. O abalo. O abalo, a derivação, a ordem é essa? Não, é para cá. Enfurecer. Prefixo, sufixo. Furecer não existe, enfúria não existe. Derivação parasintética. 2 e 3. Beleza, ou é A ou é D. A próxima marca. Desleal, derivação prefixal. Então, 1. 2, 3 e 1
só pode ser lidiado. Beleza? Vamos lá. Questão 10. Identificamos no trecho acima as seguintes palavras, formadas pelo processo de derivação regressiva. Não é essa. Desculpe. Na verdade é essa daqui, sim. Eu que estou falando besteira. Vamos lá. Sinal alternativo que todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo de composição. Vamos lá. Ó, girassol, guarda civil, composição por justa posição. Planalto, não. É aglutinação. Contramão. Aqui você não tem composição, e sim derivação. Ele está falando de composição. Boquiaberto. Boca mais aberta. Aqui a composição é aglutinação. Filho de algo. Composição por aglutinação. Mas sobremesa? Não. Está errado. Então a letra E fora. Passatempo, verde claro e vai e vem. Resposta, letra E. Todas formadas pelo processo de composição por justa posição. Beleza? E assim a gente fecha a nossa aula de estrutura e formação de palavras. Galera, um abraço.